Nesse vídeo eu vou te mostrar 8 fenômenos físicos que têm grandes chances de aparecer na tua prova de Ciências da Natureza do Enem 2023, te garantir alguns acertos a mais que você sabe podem ser aí diferenciais entre a tua aprovação e a tua reprovação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Custódio, estudante de Medicina da UFMG, dono desse canal, e hoje eu vou falar com vocês sobre alguns fenômenos físicos que são muito recorrentes no Enem, que caem sempre e que podem, com certeza, aparecer nesse ano também. Se você presta a prova do Enem, você sabe que, apesar dela ser uma prova conteudista, especialmente em naturezas, ela é uma prova de contextualização. Ou seja, é raro que alguma questão, que algum conceito, ele venha sem nenhum tipo de contextualização, sem nenhum tipo de exemplo. E alguns desses fenômenos, ou seja, alguma dessas contextualizações, são sempre comuns, ou seja, são recorrentes no Enem. O que eu vou fazer nesse vídeo com você é trazer alguma delas, explicar para vocês o conceito, explicar o conteúdo técnico, explicar a própria contextualização em si, para garantir que, se ela aparecer na tua prova desse ano, você vai ter condições de acertar. Então vamos lá para a parte mais prática desse vídeo aqui. Eu vou mudar minha câmera e apresentar para vocês cada um desses 8 fenômenos, dar uma breve introdução aos conceitos teóricos que você precisa saber e explicar com base nas questões, na prática, que é o que importa, como que você não vai errar mais essas questões. Então vamos lá, o primeiro fenômeno importante que nós temos é o fenômeno da troca de calor. O Enem gosta muito de cobrar as formas pelas quais o calor é trocado. Nós temos, antes de resolver a questão que eu vou explicar para vocês brevemente, basicamente 3 formas de troca de calor. A forma de troca por condução, por convecção e por irradiação. Você precisa saber quais são essas 3 formas, como elas operam e quais são os exemplos dela na natureza. A forma por condução é aquela mais básica. Por exemplo, se você pega agora uma colher de metal e digamos que você vai esquentar aí um doce de leite. Você esqueceu um doce de leite no congelador, você vai derreter ele para conseguir comer, e aí você põe uma colher de metal com um cabo de metal inclusive. Concorda comigo que quando você colocar ela no fogo, aquela parte em que está o doce de leite, a parte da concha da colher, ela vai esquentar, só que a parte que está na tua mão também vai esquentar, de uma talvez até você se queime. Por quê? Porque existe uma condução. É como se os átomos que estão na ponta, eles fossem sendo agitados, e essa agitação deles é transmitida por toda a colher. Ou seja, existe uma agitação numa parte, essa agitação é transmitida por todo o movimento. Obviamente, alguns materiais são mais suscetíveis a essa agitação. Por exemplo, o metal, ele pode transmitir. Outros são menos. Então, se você pega agora uma colher com cabo de madeira, você vai ver que esse calor não vai ser tão transmitido. Então, o primeiro calor que nós temos é aquele por condução, quando tem contato entre as partes. E aí nós temos também por convecção, calor por convecção. Por convecção é o mais simples possível, aquele do ar-condicionado, né? Por que o ar-condicionado ele tem que ficar na parte de cima da nossa parede, não na parte de baixo? Porque a gente tem que lembrar, o ar quente ele é mais leve, então ele tende a subir. E o ar frio ele é mais pesado, então ele tende a descer. Quando o ar-condicionado está na parte de cima da parede, menos trabalho é exercido, porque ele já vai descer naturalmente, o ar quente vai subir naturalmente, estabelecendo esse fluxo, essa rotação da parte mais quente subir e a parte mais fria descer, que é o que a gente tem de mais simples aí de convecção. E aí, por fim, nós temos a irradiação, que é aquela que acontece sem a presença de um meio material. Por exemplo, a que vem do Sol. A energia que vem do Sol, ela é irradiada para nós. O calor que vem do Sol, ele é irradiado, vindo por radiação. Então, essas 3 formas você precisa saber. São 3 formas que vão cair. Vamos ver um exemplo de questão em que isso aparece. Esses mecanismos são, respectivamente... Vamos ler o texto. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região dos mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Agora a parte da pergunta em si que realmente importa para a gente. No processo de fortes chuvas no centro da cidade, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Entre o Sol e a ilha de calor, esse aqui é o nosso primeiro, ó, Sol, ilha de calor, e o nosso segundo mecanismo, que é entre a ilha de calor e a brisa marítima. Ilha de calor, brisa marítima, nossa segunda forma de troca de calor. As 2 formas são, respectivamente, esses mecanismos são do Sol para a ilha de calor, já falei para vocês,
A irradiação é aquele que vem do Sol, que acontece sem presença, sem necessidade de um meio material. Então eu sei que a primeira forma de calor, a primeira troca de calor para mim é irradiação. Vamos anular as 3 últimas. E eu sei que essa da ilha de calor para a brisa marítima, ela acontece por quê? Porque a ilha de calor, ela se aquece porque a cidade está quente. Concorda comigo? Olha só, o chão, o asfalto, ele absorve muito calor, então ele fica quente. Esse calor, obviamente, do sol, do asfalto, do cimento, da cidade em geral, vai aquecer aquele ar que está ali embaixo. Só que o que acontece? O ar quente, que está aqui embaixo, ele tende a subir. E o ar frio, que está aqui em cima, ele tende a descer. De modo que essa brisa marítima aqui, ó, ela é aquecida. E ela é aquecida por meio do processo de convecção. Ou seja, por meio da troca entre o ar quente e o ar frio. Ar quente subindo e ar frio descendo. Resposta: convecção. Então, esses são os mecanismos. Se você souber esses 3 mecanismos, você souber explicar cada um deles e souber, como eu falei para vocês, uma aplicação para te ajudar a contextualizar, para te ajudar a entender cada um deles, tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de você acertar essas questões quando elas aparecerem para você no Enem. Próximo fenômeno importantíssimo que pode e vai aparecer na tua prova: radiações ultravioleta e infravermelho. Nós temos, como você já deve lembrar das suas aulas de física, o espectro eletromagnético. E aqui nós temos a faixa do visível. Na faixa do visível a gente tem o arco-íris, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Aquilo que está abaixo do vermelho a gente chama de infravermelho. E o que está acima do violeta a gente chama de ultravioleta. Mas o que você precisa saber sobre esses 2 tipos de radiação eletromagnética aqui? Basicamente, a radiação infravermelho é aquela que vai esquentar, que está presente no teu micro-ondas. O teu micro-ondas ele funciona por radiação infravermelho. É aquilo que está presente no corpo humano. Eu sei que o nosso corpo ele emite radiação infravermelho. Justamente por isso, quando eu chego perto de uma porta de shopping, por exemplo, que tem um sensor infravermelho, a porta abre. Agora, se eu jogar um carrinho de supermercado ali, a porta não vai abrir. Vocês podem fazer esse teste, vai quebrar a porta lá, que ela não vai abrir. Porque não, o carrinho de supermercado, diferente do corpo humano, não emite radiação infravermelho. Então, radiação infravermelho relacionada a calor. Radiação ultravioleta é aquela que queima. Então, uma é aqui esquenta e a radiação ultravioleta é aquela que queima. Quando a gente vai na praia, não usa protetor solar. Dentre outras radiações, a ultravioleta chega na gente, né? Porque o sol ele emite várias radiações, inclusive a visível. Mas a ultravioleta também chega. E a ultravioleta eu sei que é aquela que vai me queimar. Se você souber esses conceitos que eu expliquei agora, em 1 minuto, vamos colocar assim, você consegue acertar as questões de infravermelho e ultravioleta. Infravermelho é a que esquenta, relacionada ao calor humano, relacionada a calor basicamente. Ultravioleta é aquela que queima, relacionada ao sol, que emite não só ela, mas outras radiações, mas dentre as outras ela é a que vai queimar o nosso corpo. Vamos ver como isso aqui vai aparecer das questões. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre o anteparo o espectro solar obtido com um prisma, aquele prisma que separa o raio solar em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou os dados obtidos de um dos termômetros iluminados. Indicou que o aumento da temperatura maior para uma determinada faixa de frequência, ou seja, uma determinada cor aumentava mais a temperatura. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E, no interior de uma caixa, material isolante térmico e opaco, ou seja, não existe troca de calor entre as caixas. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra um aumento da temperatura em cada e afere cada recipiente. Qual deles teve maior temperatura? A imagem traz aqui pra gente que a parte mais à esquerda aqui, relacionada ao A, entre A e B, está relacionada ao vermelho. E a parte D e E está relacionada ao violeta. O que você precisava lembrar aqui? Eu sei que o infravermelho, que é aquela radiação que está abaixo do vermelho, vamos colocar aqui infravermelho, é aquela que esquenta. Então, se o infravermelho esquenta, e o vermelho ele está por aqui, ó, vou até colocar de uma outra cor, o vermelho ele está por aqui, eu sei que
Imediatamente ao lado dele eu tenho o infravermelho, e ele é o que mais vai esquentar. Obviamente, recipiente A, resposta letra A. Isso que você precisa saber sobre radiação UV e radiação IV. IV esquenta, UV queima. Próximo fenômeno que é muito recorrente e sempre aparece muito nas provas do Enem, fenômeno da interferência, e sempre vai cair. Vou até colocar aqui como uma contextualização extra. A interferência cai muito como fone, cancelador de ruído. Sempre cai com a mesma contextualização, inclusive. Vamos lá, essa interferência. A tecnologia redutora de ruído, né? Cancelador de ruído, utilizado na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Nem preciso ler o texto para responder. O que acontece? Quando eu tenho mais de uma onda de mesmo tipo, eu sei que elas vão se somar. Sei que elas vão se somar de alguma forma. Digamos que eu tenho, olha só, uma onda A aqui. Onda A. E eu tenho aqui junto com ela, ó, uma onda B, caminhando juntinho aqui, uma onda B. Quando elas se encontrarem em algum momento do trajeto, eu sei que eu vou ter uma onda C, ó, de amplitude muito maior, porque elas se somaram, né? Eu tinha essa daqui, ó, pequenininho A, tinha essa aqui, pequenininho B, e eu sei que elas se somaram para ficar algo grandão. Obviamente, isso acontece no sentido oposto também. Eu posso ter uma onda A aqui, uma onda A, e eu tenho uma onda B, que ela é exatamente igual, só que ela tem o sentido oposto. Então ela faz assim, ó. De modo que, quando eu tenho a onda C, que é a soma delas, a onda C não existe. Ela é silêncio. É assim que os fones canceladores de ruído, aqueles fones que você coloca no ouvido e tampa todo o barulho de fora, funcionam. Eles analisam os ruídos que estão vindo de fora, analisam os sons que estão vindo de fora, e aí, analisando esses sons, o que eles fazem? Ah, eu vou gerar uma onda que é igual a ela, só que é oposta. Então essas ondas vão se somar e todo o barulho que vem de fora ele é cancelado, ele é anulado pela onda gerada. Eu sei que isso aqui está relacionado ao fenômeno da interferência. Então, o que você precisa saber nisso aqui? Interferência, as ondas se somam, e quando elas se somam negativamente, a gente tem o fenômeno aqui dos fones canceladores de ruído. É assim que eles funcionam. Próximo fenômeno importantíssimo, reflexão da luz relacionado a cores. Isso aqui eu vou precisar demorar um pouquinho para explicar para vocês, tem que ter uma introdução teórica. Vamos ver aqui a questão e eu já explico para vocês. Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor, ou seja, está relacionado à cor. Vou pegar um exemplo qualquer aqui, ó. Eu tenho um livro aqui do meu lado, ó. Esse livro, Ana Karenina, do Tolstói. E eu sei que esse livro ele tem algumas cores e ele está sendo iluminado pela luz branca que está aqui na minha frente, ó. Ele tem uma cor, vamos chamar ela de azul, tem uma cor vermelha e tem uma cor branca. Como que, por estar no escuro, eu não vejo essas cores, e quando a luz está acesa, eu consigo ver não só as cores, mas consigo ver a diferença entre elas. O que acontece é que essa tinta vermelha aqui, pasmem, ela tem cor vermelha. Vocês esperando ou não, ela tem cor vermelha. Então, o que acontece? No momento em que a luz branca, e a gente sabe que a luz branca ela é a soma de todas as cores, certo? Tranquilo isso, né? Luz branca é a soma de todas as cores. No momento em que a luz branca bate aqui nesse vermelho, o que acontece? É meio que se houvesse uma catraca. Esse vermelho aqui, ó, fala assim, luz. Aí a gente vai lá nas cores do arco-íris. Vermelho. Opa, vermelho não pode entrar, porque o vermelho já é aqui, então ele vai refletir. As cores iguais, obviamente, são refletidas. Todas as outras, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, são absorvidas. São absorvidas. Então o que acontece? Quando a luz branca bate aqui, todas as cores são absorvidas, exceto o vermelho, que é refletido. Então por isso eu vejo que essa capa aqui ela é vermelha. Na parte que ela é branca, o que acontece? Eu tenho todas as cores, então nenhuma delas é absorvida. A luz branca bate aqui, volta no meu olho todas as cores da luz branca. Volta para mim o vermelho, sim, mas volta também amarelo, alaranjado, verde, azul, anil e violeta. Voltando todas as cores, eu continuo vendo isso aqui branco. Então o que nós temos que saber sobre essa física das cores? Que cores iguais elas refletem. Então, se eu tenho um componente vermelho, uma tinta vermelha, ela vai refletir a luz vermelha e vai absorver todas as outras. Vamos ver como isso aqui vai aparecer para a gente no exercício. Os olhos humanos, normalmente, têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons de verdes. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Então nós temos vermelho, verde e azul como cores básicas, e a mistura entre elas pode gerar várias outras cores, amarelo, magenta, ciano e branco. A protanotopia é um tipo de daltonismo em que a diminuição
ou ausência de receptores de cores vermelhas. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com a visão normal e outra com um caso severo de protanotopia. Nesse teste, eles deveriam escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Ou seja, 2 pessoas, uma que enxerga normal e outra que tem essa doença aqui, vão ver alguns cartões com essas cores indicadas. E a gente quer saber qual dessas cores, ou quais dessas cores, as pessoas responderiam igualmente. O que nós temos que entender aqui sobre essa composição de cores? Nós temos que entender que quando o amarelo ele é mostrado, se eu pego eu não tenho nenhum objeto amarelo aqui do meu lado, mas se eu pego um objeto que é amarelo, o que está acontecendo? Ele está refletindo todas as cores. Está refletindo todas as cores. Vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, e violeta. Exceto a cor amarela. Aliás, perdão, ele está absorvendo todas as cores, exceto a cor amarela, que ela é refletida. Só o que eu sei também? Que essa cor amarela, ela é a soma de vermelho e verde. Então, se ele está refletindo para mim o amarelo, ele está refletindo, na verdade, vermelho mais verde. Opa, mas se eu sou daltônico e eu não enxergo as partes vermelhas das cores, o que vai acontecer? Eu vou ver isso aqui só verde. Então, o que o daltônico vai falar no amarelo? Ele vai falar, ó, amarelo é verde. O magenta, a mesma coisa. O magenta, ele está refletindo para mim azul e vermelho. O que o daltônico vai falar? Vai falar, isso aqui é azul. O branco, ele vai dizer assim, ó, é ciano. Por quê? Porque ele vai ver todas as cores, exceto o vermelho. Então, ele vai ver o verde, vai ver o azul. Só que, na verdade, o que ele está vendo, o que ele vai ver é o ciano, porque ele não consegue perceber as cores vermelhas. O ciano, o que ele vai ver? Ciano mesmo, porque eu sei que o ciano não tem nenhuma parte vermelha. Então, essa aqui é uma opção. O verde, mesma coisa, ele vai ver verde. O azul, a mesma coisa. Então, azul, ciano ou verde, a pessoa que é daltônica, tem esse daltonismo específico, vai ver. Eu sei que o único deles que eu tenho nas alternativas é o azul. Resposta letra I. Então, o que nós precisamos entender aqui? Como que composição das cores, as cores são compostas por misturas. Quando eu reflito uma mistura, talvez eu esteja refletindo também as cores básicas. Então, se eu estou refletindo vermelho e verde e eu não vejo o vermelho, eu só vou ver o verde. Aqui é a base do que vai cair pra gente de reflexão de cores no Enem. Próximo tópico que vai cair também, próximo fenômeno, é o fenômeno da refração. A refração basicamente diz pra gente, a grosso modo, existem algumas picuinhas, não vou entrar nelas agora, mas diz que eu tenho aqui, ó, 2 meios, vamos dizer, ar e água. Um raio de luz que passa do ar para a água vai ter a sua velocidade alterada. É óbvio que se eu vou, por exemplo, andar na água ou andar no ar, pensando materialmente, tem diferença de velocidades. A luz ela tem essa mesma propriedade. Quando ela está andando, quando ela está percorrendo um trajeto no ar, ela tem uma determinada velocidade. Quando ela percorre esse trajeto na água, essa velocidade é diferente. E essa diferença muda também o percurso dela, fazendo com que esse fenômeno aconteça, do desvio da luz. Por isso que se você jogar um laser no aquário, você vai ver que enquanto ele está no ar, ele tem um caminho reto. Chega no aquário, na água, ele desvia. Entendem? Porque a velocidade da luz do laser mudou. Então, essa difração ela pode ter inúmeras aplicações. Essa refração, perdão, pode ter inúmeras aplicações. Uma delas é essa aqui que ele traz pra gente. Ó. Nós temos uma garrafa com água e uma lâmpada. Quando a luz da lâmpada sai, ela passa pela água. E da água ela passa para o ar de novo. Então, nós vamos ter um desvio do percurso. Esse desvio do percurso faz com que a luz que não vem da lâmpada, na verdade, vem do sol, mas faz com que a luz que vem do sol e passa ali pela água, ela seja distribuída, ou seja, seja desviada do caminho. Então, vários fenômenos relacionados ao desvio da luz por conta da diferença de meios, é isso basicamente. Se a gente for querer falar aqui com rigor teórico, vamos falar a diferença de velocidade da luz por conta da mudança de meio, que gera, na maioria dos casos, uma mudança de percurso também. Fisicamente correto é isso. O que você precisa saber das aplicações? Que, mudando de meio, a luz vai mudar normalmente de percurso também. E essa mudança de percurso tende a fazer essa refração. Então, resposta, letra E. Resposta, letra E. Próximo fenômeno que vai aparecer bastante pra gente, porque o Enem gosta de cobrar. O Enem gosta de cobrar coisas relacionadas à pressão. E aqui eu trouxe um exercício de pressão que é essencial e explica muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que é o canudinho. Essa dificuldade ocorre porque talvez você já tenha bebido suco
usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudinho imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. O que acontece? Nós temos aqui, ó, nossa boca, e aí tem um canudinho aqui, e aqui está o suco. E aí tem outro canudinho aqui que está do lado de fora, né? Você utilizar dois canudinhos. Por que fica difícil de beber aqui? E a gente tem que lembrar do princípio da diferença de pressão. Quando nós temos o canudinho, a gente faz a sucção, faz... O que acontece? Eu crio na minha boca uma zona de baixa pressão, porque eu estou tirando o ar dali, ó. Estou tirando o ar daqui, então diminui a pressão. E a gente tem que lembrar de uma coisa. Todo movimento que é espontâneo na física, ele é causado por alguma diferença energética, alguma diferença de pressão. Se eu tenho uma garrafa aqui, ó, e eu solto essa garrafa, ela cai naturalmente, e você deve estar dizendo aí agora na sua casa, por conta da gravidade. Maravilha, por conta da gravidade. Mas ela cai porque, teoricamente, existe uma diferença de energia. Ela está de uma região mais energética para uma região menos energética. A mesma coisa acontece com a pressão. Eu vou sair de uma zona de maior pressão para uma zona de menor pressão, de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Quando eu crio na minha boca uma zona de baixa pressão, fazendo, eu sei que o líquido vai vir. Só qual que é o problema? Se eu faço isso com um canudinho, ou seja, se eu faço isso com uma saída de ar para fora, para o ambiente, eu sei que eu nunca vou criar essa zona de baixa pressão, porque esse canudinho aqui, ó, ele vai sempre igualar a minha pressão à pressão de fora. E a pressão de fora eu sei que é aquela que está sobre o meu líquido. Então fica tudo igual, fica as três pressões iguais. A pressão do canudinho, a pressão dentro da minha boca e a pressão sobre o líquido. Então não tem movimento. Se eu tiro esse canudinho aqui, ó, se eu tiro esse canudinho aqui, obviamente essa pressão gera um diferencial. Então vai funcionar normalmente. É a mesma coisa que acontece no aspirador. Não é que o ar está sugando a sujeira. Aí, quando a gente está usando o aspirador, a gente tem essa impressão, né? Ah, esse ar aqui está sugando a sujeira. Porque ele faz assim, e a sujeira vai saindo. Só que, na verdade, o que está acontecendo é, o ar gera uma zona de baixa pressão, ali dentro da parte que capta a sujeira, e essa zona de baixa pressão faz com que a sujeira suba ali. No fim, na prática, é sim o ar que está sugando. Só que ele faz isso por conta da diferença de pressão. Então, o que acontece aqui? A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Não existe diferença de pressão, portanto não tem movimento do líquido. Isso que você precisava saber. Nosso penúltimo fenômeno aqui, gaiola de Faraday. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios. Cobrir espelhos, não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que esse não seja conversível. Ou seja, por que ele quer saber aqui? Por que o carro te protege dos raios? Nós temos aqui o carro, está ali no chão, e ele te protege de raios. Porque o carro ele funciona como uma gaiola de Faraday. Ou seja, quando o raio bate aqui, os elétrons eles vão percorrer a carcaça dele, a carcaça metálica, e não vão atingir quem está dentro. Você quer um exemplo ainda mais prático e que vai, por exemplo, tirar a tua dúvida de que os pneus que agem fazendo esse efeito? Muita gente errou essa questão aqui marcando que são os pneus que têm efeito isolante. Só que, na verdade, não são os pneus que têm efeito isolante, é a carcaça metálica. Se você ficar ali em cima de dois pneus, não vai adiantar nada, porque o raio vai cair em você e vai percorrer você. Entende? Agora, se a gente pega, por exemplo, o avião. O avião que não tem os pneus, pelo menos aí no chão, né? Os pneus dele estão voando também. Então não tem esse efeito de aterramento. O avião, ele tem esse mesmo... Nossa, que avião porco, né, que eu desenhei. Mas enfim, imaginem que tem um avião aqui. O que acontece? Ele tem esse mesmo efeito. O raio vai bater no avião e ele não vai entrar ali e atingir as pessoas, mas ele vai percorrer a carcaça metálica. Isso aí é um exemplo do conceito teórico de gaiola de Faraday, que eu não vou explicar aqui para vocês. Mas basicamente a gente precisa entender que a carcaça metálica, ou uma carcaça metálica, ela protege, porque daí o raio, os elétrons, eles vão percorrer a parte de fora, ao invés de atingir quem está lá dentro. Então a resposta é letra C, blindagem pela carcaça metálica. Isso aqui também é bastante comum de aparecer pra gente no Enem, blindagem pela carcaça metálica, ou gaiola de Faraday, como você preferir chamar. E aí, por fim, nós temos aqui um fenômeno que não é muito comum de cair, mas esse ano, hoje inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele vai ser postado depois, mas hoje, no dia que eu tô gravando, nós tivemos um eclipse solar, total em algumas regiões, né? Na verdade não é total, a gente chama de anular, né? Que ficou só a bordinha do sol ali. Mas enfim, nós tivemos um eclipse solar.
Então eu acho, pela cara do Enem, que esse eclipse pode ser trazido aí como uma questão possível. Então eu trouxe aqui para explicar para vocês como funcionam os eclipses, basicamente eu trouxe uma questão de exemplificação. Nós temos basicamente dois tipos de eclipses. Um deles em que nós temos o Sol interposto pela Lua e a Terra. No caso, isso aqui vai acontecer quando nós temos Lua nova, ou seja, eu estou em período de Lua nova. A Lua está passando entre a Terra e o Sol. Só que daí o que acontece? Eles se encontram. Então a luz que vem do Sol, ela é barrada pela Lua. Por isso que durante o dia o Sol some, porque a Lua está passando na frente dele. Então, em períodos de Lua nova, o que está acontecendo é que a Lua passa na frente do Sol, gerando esse tipo de eclipse, que é o eclipse solar. Agora o eclipse lunar ele é o contrário. Ele é na Lua cheia. E eu sei que ele acontece quando Sol, Terra e Lua. Quando a Lua está na sombra que o Sol faz da Terra. Então o Sol ele manda uma determinada luz aqui. Essa luz vai gerar uma sombra. Gera uma sombra. Quando a Lua passa nessa sombra, eu sei que ela vai ter aquele efeito de desaparecimento. É o que a gente chama de eclipse lunar. Então, se você souber disso, esse esqueminha que eu desenhei aqui para você, você sabe praticamente tudo sobre eclipses. Você precisa saber que o eclipse solar acontece em lua nova, quando a Lua passa na frente do Sol. E o eclipse lunar acontece em lua cheia, quando a Lua passa na sombra da Terra. Tá bom? Essas duas coisas. E agora essa questão aqui vai responder a pergunta principal, que é a última coisa que você poderia não saber sobre eclipses. Que é, se funciona assim, por que não é em toda lua nova e toda lua cheia que eu tenho eclipses então? Pô, porque parece que sempre a Lua passa na frente do Sol. Ou parece que a Lua sempre vai passar na sombra da Terra. Só que nós temos que lembrar que essas rotações, essas translações, tanto da Terra ao redor do Sol, quanto da Lua ao redor da Terra, elas têm eixos. Então nem sempre a gente vai estar num eixo bonitinho aqui de 90 graus. Muitas vezes a Lua vai estar fazendo assim, ó, rodando com uma inclinação. E a Terra a mesma coisa. Então o eclipse vai acontecer quando tem a tendência de elas estarem no mesmo eixo, no mesmo plano. Enquanto elas não estão no mesmo plano, o eclipse não acontece. Justamente por isso que o eclipse é raro. A periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do estudante ocorre em razão de: a figura mostra de forma esquemática uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, o estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. No caso, seria aqui e aqui, né? Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar, nem o lunar ocorrem com tal periodicidade. É o que eu acabei de explicar para vocês. Isso aqui não ocorre por quê? Porque os planos das órbitas da Terra e da Lua são diferentes. O que significa planos das órbitas? A inclinação. Nem sempre eles estão no mesmo plano. Ou seja, nem sempre eles estão alinhados horizontalmente para que isso aconteça. Ainda que as condições teóricas digam que é possível acontecer. Então esses foram os 8 fenômenos que eu trouxe para vocês. Como eu falei, eu apostaria que pelo menos 1 ou 2 deles vão aparecer na tua prova desse ano. E se eles não aparecerem, os conceitos relacionados a eles com certeza vão aparecer. Então de toda forma, tenho certeza que esse vídeo vai ter sido muito produtivo para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, primeiro de tudo, já deixa o teu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você sabe que vai prestar o Enem, que você sabe que vai fazer essa prova e que precisa aumentar os acertos, porque assim você fortalece demais o meu trabalho. Mas também não deixa de clicar numa playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É a playlist do professor Douglas Gomes, que eu assistia muito durante o meu ano de preparação e que me ajudou muito. Ele traz alguns conceitos físicos que a gente estuda só em teoria, aplicados na realidade, aplicados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É uma playlist sensacional, que foi muito útil para mim, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, se você clicar e assistir esse vídeo. Então estamos chegando aqui ao fim do nosso vídeo, espero que ele tenha te ajudado, tenha te dado uma clareza, uma segurança com relação à forma que esses conceitos e esses fenômenos vão aparecer no Enem, porque com certeza eles vão aparecer de alguma forma na tua prova. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Até o próximo, grande abraço!